Obrigada, bom dia. Henrico, a gente trouxe agora há pouco o anúncio aí de Petrobras baixando o valor da querosene de aviação. Quando a gente olha, principalmente ali para o petróleo ainda sobe. Eu queria entender um pouco da tua leitura, né, diante ainda de vários rumores de interferência em relação à Petrobras. Não há, talvez, ainda argumentos ali que sustente uma redução do preço desse querosene quando a gente faz essa leitura com a comparação do preço do barril do petróleo que está em alta. De fato, isso pode ser uma medida, até mesmo, né, ali em relação do governo em querer auxiliar as companhias aéreas. Na sua leitura, isso pode ser interpretado aí como um ponto de atenção do mercado em relação a mais uma suposta interferência do governo na companhia? Perfeito, né? O cenário acho que é tão ruim, né? Tanta ingerência, tanta fala desencontrada, tanto ruído, tanta fumaça que leva, né, a gente até essa primeira reação, né? Principalmente o investidor ali, pessoa física ou quem está chegando agora no mercado. Esse reajuste, né, o específico aí, né, segundo a companhia divulgou, né, mostrou a sua tabelinha ali, está em linha ali, né, com que o mercado atendido, né, pela companhia variou, né? Então acho que essa especificamente a gente pode tirar, né, do ponto de ingerência, mas o risco na Petrobras, né, é latente quanto a isso, né? A gente está falando de uma medida específica, querosene de aviação, tem outras tantas variáveis ali que a gente sabe que muitas vezes, né, a companhia é influenciada assim pela ingerência, né, pela vontade do executivo, né, por medidas populistas, e é um risco ali que eu chamei no domingo de um risco oculto na ata do Copom, né? Se for o caso a gente comenta mais detalhes depois. Mas acho que o mercado tem essa cautela e é por isso, né? Mais uma vez que Petrobras é tão descontada frente aos pares. Henrico, muito boa tarde agora sim para você, prazer falar contigo novamente. Queria entender um pouco desse risco oculto, é quando eles listam ali algumas questões falando sobre a questão fiscal, sobre a questão da trajetória das contas públicas. Qual é esse risco oculto que você sinaliza na ata do Comitê de Política Monetária? Boa tarde, agora sim, né, Felipe? Perfeito, né? Esse risco oculto, ele não é tão oculto assim, você matou a charada, né? A gente colocou, né, como risco oculto, né, mas no sentido da cautela, né, que um banco central tem, que o comitê tem, né, ao pronunciar sobre fatores que afetam na política monetária, mas não são da sua alçada, né? E é sim a questão fiscal, né? Quando a gente olha, né, voltando um pouquinho no relatório trimestral de inflação, a gente já vê, né, um comunicado sobre a preocupação com a inflação em virtude da política fiscal, né? E aí sim a grande incerteza do mercado, né? Por que o Ibovespa não avança? Por que uma Petro não avança? A gente tem, para comentar uma das linhas, né, desse risco fiscal, se a gente falar de gasto com previdência na casa de 900 bilhões de reais, né? O governo colocou em 23 como um déficit zero para 24, né? Isso ninguém acreditou, né? E de fato esse déficit não veio zero. O problema, né, e aí sim, né, a queda em janeiro da bolsa de 134 para 125 mil pontos, e o problema, né, a gente não aprender com esses erros do passado, né, com essas comunicações. O executivo está de novo reforçando um déficit de 0,25, né, do PIB, déficit primário, sendo que a hora que a gente olha os 12 meses, a gente está em 12,25. Né? Então, é uma melhora de 10 vezes até o fim do ano, que eu acho que nem a recepção lá do Ministério da Fazenda, né, aquele prédio bonito em Brasília, deve acreditar. Então, o mercado não está acreditando nisso, o Copom evidenciou isso na ata, não à toa a gente vê juros futuros subindo hoje, né, quase batendo 10 a hora que a gente olha juros futuros. Lembrando, né, em janeiro a gente estava mais para casa dos 9,5. Então, assim, apesar do cenário benigno, né, apesar do Copom ter travado aí mais um corte de 0,5%, leva a Selic a 10,25%, essa incerteza, né, que está pairando no ar quanto à medida fiscal, né, que é uma caixinha de surpresa, né, a gente vê um malabarismo ali, né, o governo não queria considerar os precatórios pagos, falando que é da gestão
passada, né? Mas o mais correto seria considerar pelo menos parte, né, também dos precatórios. Então, esse risco oculto aí que está evidenciado no mercado, né, não está nada oculto, é o que trava um pouco os preços, né? Não à toa 22 bi de capital gringo sai da bolsa, a gente vê essa morosidade do Ibovespa aí, apesar do cenário de controle de inflação, de melhora de juros, o fiscal preocupa bastante. Ô, Henrico, a gente está até trazendo aqui algumas percepções, tentando entender um pouco da visão das pessoas com quem a gente conversa aqui, sobre os próximos passos, né? O que pode sustentar, de repente, um desempenho ou até um bom desempenho do nosso mercado ao longo desse 2024, se o cenário não ficar tão interessante assim do ponto de vista externo. Porque a gente viu, inclusive, hoje, os dados do PMI, atividade industrial lá nos Estados Unidos, vindo bastante fortes, mostrando que, de repente, até aquela desaceleração da economia está meio longe de acontecer, mesmo com o PCI, né, a inflação lá nos Estados Unidos, em linha com o esperado, precisa melhorar ainda para chegar perto da meta. Com um juro alto, possivelmente bastante alto ainda em 2024, sem muitos cortes por lá, com um fiscal deteriorado, o que a gente pode esperar para o mercado aqui no Brasil? Já que, como você muito bem falou, né, o primeiro trimestre foi ruim, a gente perdeu mais de 4%, ficou ali retardatário dentre os mercados globais. O que a gente pode esperar daqui para frente, né? A gente vê fluxo voltando, fluxo gringo voltando, a gente vê uma sustentação de alguns fundos, de institucionais. O que a gente pode ver sustentando o mercado aqui no Brasil? Perfeito, né? Fica difícil a gente olha para esse trimestre, né, e ficar contente que a gente não piorou, né, dado tanto ruído, né, como a gente tem comentado. Se a gente voltar um pouco, né, e falar do déficit que é grande, né, e falar um pouco desses descontos, falamos de Petro, falamos de Vale, podemos falar de Banco do Brasil, que se utilizar o valor de mercado da companhia 160 bi, 2 bancos do Brasil é o déficit esperado ali, do déficit do déficit primário, né? Então, o déficit primário pior da história, da série histórica de 97. Olhando onde a gente está, né, sem falsas ilusões ali, a gente de fato tem que comemorar, né, essa manutenção dos 125 mil pontos e da queda de 2/3 do Ibovespa, né, não ser tão severa para a gente voltar para aqueles 100 mil pontos, aquele primeiro trimestre do governo Lula, né? Porque se falou de melhora, se o mercado global, né, se a cena global, na sua pergunta, não melhorar, né? E essa melhora, ela aconteceu, né? Ela veio. Se a gente olhar o índice Nikkei, a gente tem uma alta de 20% no trimestre. Se a gente olhar o S&P, alta de 10%. O índice europeu, 12%. A hora que a gente olha índices de commodity valorizando no trimestre, índices gerais, né, MSCI e ETFs de renda variável melhorando, juros sendo cortados e inflação sob controle, né? Então, a cena global ela melhorou nesse primeiro trimestre, né? Em preços de ativo, em percepção de risco, e vamos falar de juros, renda fixa, no Brasil, não melhorou, né? O que está favorável, e aí aquele copo meio cheio que a gente quer enxergar para o próximo trimestre, é que sim, a gente tem alguns ativos descontados na nossa bolsa, ainda tem companhias que geram receita e lucros, estão emitindo suas debêntures, suas dívidas, estão captando um fluxo, né? Então, é mais nesse sentido que eu vejo, Felipe. Não é uma melhora aqui, eu não acho que, né, o déficit vai ser melhorado em 10 vezes. Não acho que a gente vai investir da forma certa, né, se a gente olhar o histórico do executivo. Mas, na relação risco-retorno, a gente ainda tem uma percepção favorável ali ao risco para ativos, né, para empresas brasileiras. Ô Henrico, e aí nesse cenário, né, de até um certo otimismo para alguns ativos, claro que fazendo muito bem a análise, fazendo muito bem a escolha, a gente tem visto alguns movimentos interessantes, né? A expectativa de que algumas empresas mais ligadas ao ciclo doméstico possam desempenhar melhor, de repente até por conta de uma melhora nessa conjuntura, até a situação do juro,
mas numa migração, num rotation para empresas mais defensivas, né? Mais ligadas, seja a commodity ou seja ao setor elétrico, né? Saneamento, que acaba sendo mais defensivo. Nessa perspectiva, nesse cenário, em se mantendo, como na sua leitura, o que a gente pode ter de algo mais atrativo? Uma permanência dos investidores em setores mais defensivos e aí encontrando essas oportunidades nesses setores, ou o ciclo doméstico, essas empresas mais sensíveis a juros e inflação, elas poderiam até ter um viés melhor dada essa conjuntura? Ótima pergunta, né, Felipe? É o que a gente tenta responder todos os dias, né, a todo instante, né? Essa pergunta, de fato, é a do 1 milhão, né? Como eu enxergo esse tipo de pergunta, né, na sugestão de alocação dos nossos clientes, numa gestão de patrimônio, a gente tem que olhar, ou pelo menos eu particularmente gosto mais de olhar desses pontos de vista que você citou, né, da relação do risco-retorno, né? Eu acho que quando a gente olha os modelos, né, fundamentalistas, e aí eu não estou criticando minha certificação nesses livros todos aqui atrás, né, eles são válidos, né? Quando a gente fala de análise técnica, a mesma coisa, né? Não estou criticando a ineficiência ou as falhas, né? Pelo contrário, a gente tem que se utilizar desses modelos, dessas duas principais escolas de avaliação. Só que a hora que a gente olha, né, modelos talvez desatualizados pelo próprio cenário de riscos geopolíticos, modelo nenhum fundamentalista capta isso, né? Eu acho que não seria a melhor forma de fazer uma escolha, tá? Então não quero parecer ficar em cima do muro para a sua resposta, mas eu acho que temos as escolhas pontuais. Eu acho que a própria Via é um bom exemplo, né? O Grupo Casas Bahia agora, desse repique de preço pós um fraco resultado, a deterioração da Gol, né, que cai 80%, e as altas pontuais do nosso Ibovespa, né? A gente está falando de 1/4 de alta das ações do Ibovespa, de altas de 2 dígitos, né? E 1/3 que sobe de 0 até 2 dígitos. Tá? Então, é olhar com muita cautela. A gente tem os últimos 3 meses aí, 2/3 do Ibovespa caindo. Né? 1/3 do Ibovespa cai 2 dígitos, né? Com quedas aí de Via, 40%, Gol, 80%. Eu acho que é um momento de sobreviver, né? E para sobreviver a gente não pode sair comprando o que está barato, né? Ninguém é tão besta de ficar vendendo ações baratas, né? A gente não pode achar que a gente é mais esperto do mercado, então olhar pontualmente setores e oportunidades. Muito contigo, eu quero agradecer